abril 16, 1 Samuel 19. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar a Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul. Ele disse: não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Jonatas está procurando levar a cara do Davi diante do Saul. Davi arriscou sua vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento em todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Está intercedendo com o rei, o Davi. Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor Adonai, Davi não morrerá. Jurou. Mas a gente já sabe que o Saul é um homem que não tem palavra. Imagina, mesmo jurando, não queria dizer nada o juramento dele. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante Saul como dantes. Voltou tudo como era antes, sem problema nenhum, aparentemente. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou a voltar sobre Saul. Estava este sentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Então procurou Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Mandou a gente tomar conta lá para ele não sair. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã estarás morto. Mical falou para o Davi. Então Mical desceu Davi por uma janela, escondido, né? E ele fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar, ou seja, a Mical era idólatra. Ela tinha ídolos do lar. E o deitou na cama, pegou um ídolo do lar e deitou, devia ser grande, uma imagem grande, para fazer que era um homem. E pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto, para fingir que era Davi que estava dormindo ali. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Mentiu para o pai. Tudo bem, mentiu para salvar o Davi, mas mentiu. Então Saul mandou mensageiros que vissem a Davi, ordenando-lhes: trazei mesmo na cama para que o mate. Vendo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que me enganaste e deixaste escapar o meu inimigo? Ficou chateado com a filha. Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Mentiu de novo. Ah, tem certas horas que a pessoa tem que mentir. Ela vai dizer o que aqui pro pai? Ah, eu que salvei ele. Complicado isso, né? Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel em Ramá. E lhe contou tudo o que Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Os profetas tinham uma casa, né? Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. A turma de Saul
o batalhão que Saul mandou para prender Davi junto com os profetas, chegou e encontrou os profetas profetizando. E o que aconteceu nessa hora? O Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, veio sobre os mensageiros de Saul. E eles também profetizaram. Eles estavam com más intenções contra Davi, mas Deus atrapalhou, frustrou o plano deles. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Ele não conseguia resolver o problema dele. Aquilo, né? Quando Deus não quer, não adianta, não acontece. Então foi também ele mesmo a Ramá, Saul, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre Saul, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. O nome de Deus é uma torre forte, o justo corre para ela e se abriga. O Espírito de Deus protege aqueles que o temem e lhe obedecem. O rei queria destruir Davi, o rei, a autoridade máxima do país, e não conseguia. Forças sobrenaturais impediam. O próprio rei acabou profetizando. Quando ele diz profetizar aqui, a gente imagina que seja falar em línguas, né? Ficava em êxtase, porque eles ficavam em êxtase e profetizavam e falavam em línguas, porque tinham o Espírito Santo. Também Saul despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem a túnica esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Ficou nu. Os profetas de Deus, ficam nus algumas vezes, viu? Desde aquele tempo. Essa é ótima. O Samuel tirou a roupa e ficou nu profetizando diante do Samuel, não, o Saul. Tirou a roupa e ficou nu, profetizando. O rei ficou nu, peladão, profetizando lá diante do Samuel junto com os outros profetas. E sem a túnica esteve deitado em terra todo aquele dia, toda aquela noite. Ficou o dia inteiro, a noite inteira, pelado. Pelo que se diz, Saul também está entre os profetas? Novamente, porque quando ele havia sido ungido, Samuel tinha dito para ele: você vai encontrar um profeta, você vai profetizar. E aí ele profetizou realmente, na época da unção. E agora novamente acontece a mesma coisa. E assim termina esse capítulo, com o Saul peladão, profetizando como homem de Deus, para vocês verem que isso já vem desde aquele tempo. Está na Bíblia, é só ler, tá? A Bíblia, a palavra de Deus. Não estou inventando, não, está escrito. As escrituras hebraicas.